Olá, meninada linda, bom dia, tudo bem, gente? Estudaram, hein? Teve gente que leu direitinho, mandaram para ti o vídeo da arara, muito bem, parabéns, tá? E hoje, olha só, que objeto é esse que tia Norma tá aqui na mão, gente? Isso aqui é uma régua, né? Essa régua aqui, ela é de 30 centímetros e ela é usada pra gente desenhar, né? Fazer várias artes que a gente quiser. Mas a palavra régua, preste atenção, o nome régua começa com que letra? Ó, ré, né? Com a letra ré, não é isso? Então hoje, na aula de hoje, nós vamos prestar bastante atenção, porque a letra ré é uma letra que ela possui sons diferentes. Então, dependendo do lugar que ela esteja na palavra, ela tem vários sons diferentes. Então, eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção aqui agora nesta aula, porque é importantíssimo, né, a gente tá aprendendo essas regrinhas de gramática, né, porque você vai saber usar nas palavras. E quem prestar atenção, daqui a pouco vai vir um ditado de palavras, tá? Quem aprender aqui agora, na hora do ditado, vai saber fazer tudo, todas as palavrinhas que tia Norma ditar, tá certo? Então, vamos lá. Vamos conhecer os diferentes sons do R? Vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo som forte. Vocês sabiam que a letra R, ela tem som forte? Mas tem palavras que ele tem som fraco. E tem palavras que ele é intrometido. O que é intrometido? Ele entra no meio onde ele não é chamado para mudar o som da sílaba. Então a gente vai conhecer essas três posições do R, tá certo? Vamos começar primeiro pelo forte, né, gente? Vamos para o forte para depois a gente ir para o fraquinho. Então vamos lá. Em que situação podemos dizer que a letra R ela é forte? Preste atenção. Nós temos aqui, ó, tá vendo esse grupo todo de azul aqui? Palavras com ré forte. Todo esse grupo aqui são palavras que tem um ré forte. Toda palavra que começa com a letra ré, ele é forte. E não existe palavra começada com dois R's no início da palavra, tá? Nunca escrevam uma palavra, nunca escrevam uma palavra começando com dois R's, tá certo? Põe isso na cabeça para não esquecer mais nunca na sua vida, tá? Nunca, para você ensinar seu filho isso, nunca escreva uma palavra começando com dois R's, nunca, proibido. Então nós temos aqui, ó, rei, rui, rosa, ratoeira, ó, aqui eu falei ratoeira. Esse Rá aqui teve o mesmo som desse aqui, ó. Aqui eu falei Rá. Aqui eu falei Rá. Foi o mesmo som? Rá, Rá. Foi o mesmo som? Claro que não, né, gente? Então, início de palavra, o Ré, ele é forte. Então, quando eu disse Rá, ele já é um tom mais suave, mais fraco. Então, Rá é fraco porque ele está no meio de duas vogais. E se aqui, por exemplo, ó, risada, ó o som do Z, risado, S com som do Z, R forte, relógio, remo, roeu, rainha, tá vendo? Todas as palavras que começam com re, elas são fortes. E não existe, vou repetir de novo, não existe palavra começadas com dois R, não existe. Outro caso em que a letra R é forte, ele tá no meio, é um sozinho, ó. Mas por que será que esse aqui é forte, tia Norma? Eu vou dizer por que ele é forte, ó. Primeiro, quando o Ré vem primeiro uma consoante e depois uma vogal, ó, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Tá vendo o Ré em destaque aí com outra cor? Consoante, vogal, consoante, vogal. Ah, tia Norma, esse Ré aqui é forte ou fraco? Forte, porque aqui eu vou dizer, ó, ó, tampa o nariz para o on, ó,
Ó, honra, honra. Eu não posso dizer aqui honra, porque ele não está no meio de duas vogais. Ele está aqui acompanhado primeiro de uma consoante e depois de uma vogal. Aqui eu não posso falar, ó, Henrique, Henri. Tá vendo? Tinha essa palavra lá na letra H. Então, por que aqui eu não posso falar ri? Porque primeiro ele deu a mão à consoante N. Tá vendo, ó? Henrique. Outra aqui, ó. Genro. Henriqueta, o nome de uma mulher, ó. Enrolado. Eu não posso falar enrolado. Enrolar também é forte. Então, ré forte quando ele está primeiro no meio de uma consoante e depois de uma vogal. Consoante e vogal. O ré no meio é forte. Então, você vai falar ra, ré, ri, ró e ru. Não pode tremer a língua porque ele é forte. Outra situação em que o ré é muito forte, quando ele apresenta dois, em duplicidade, ó, dois. Carreta, carroça, verruga, carruagem, puxa o em, ó, carruagem, carro, arroz, ó, termina com Z no final, ó, arroz, Sé, ó o Sé qual é, não é o outro Sé que a gente estudou do Saci não, ó, do Sé e o Si do Saci não, é com S mesmo, ó, serrote, barriga, torre, morrer, senão fica, se você não puxar o rei aqui vai ficar morre, é morrer, macarrão, pirraça, gorro, varrer, se você não puxar o rei vai ficar varre, marreco. Então, quando dois reis estão juntos, ele é forte. Porém, na hora de separar a sílaba de uma palavra com dois reis, por exemplo, eu vou escrever aqui carreta. Carreta. Os R's se separam, não podem ficar juntos. Carruagem. Carruagem. Ó. Barriga. Barriga. R's se separam quando são gêmeos juntos, ok? Vamos falar com tia Norma agora aqui. Então, ré forte com dois R. Entre consoante e uma vogal, ele é forte. E ele, no início da palavra, ele também é forte. Vamos falar com tia Norma esse trava-língua aqui? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mais rápido. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Fala comigo agora. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Quase que minha língua enrolou. E todos esses rei aqui, ó, desse trava-língua aqui, eles são fortes, porque todos estão no início da palavra, ó. Rato, roeu, rei, roupa, Roma. Então, rei forte. Então, o rei só pode ser forte nessas três situações aqui agora. Vamos perceber agora quando o rei, ele é, ó, fraco. Ó, o nome já tá dizendo, ó, fraco. Ó. Então, como é que eu vou dizer que ele é fraco? Como você leu as palavras da arara. Quando sua língua faz isso, ó, pega aqui que você vai sentir a língua, ó. Então, vamos lá, ó. Perereca. Se não, eu vou falar perrereca e existe perrereca? Não, né? Perereca. Carinho. Se eu colocar dois R aqui agora no nome carinho, ó, ficou agora, ó, carrinho. Viu que mudou o som? Aqui eu disse, ó, carinho. E aqui, ó, carrinho. Ó, ri e o outro eu disse ri. Totalmente diferente um do outro. Aqui agora, ó, carreta.
Se eu colocar mais um R, vai ficar, ó, carreta. Ó, porque 2 E eu vou falar ré. Então, carreta. Eu tenho aqui agora, ó, carro. 2 R vai ficar, ó, carro. Se eu quero escrever o carro é caro, eu vou escrever o carro é caro. Ó, caro, um R, carro, 2 R, porque é forte. Eu tenho agora aqui, ó, pirulito, peru, ó, língua tremendo, careca, fraco, curupira, iara, moradia, pirueta, o palhaço adora dar pirueta, né? Pirata. Então, quando a sua língua treme e é um ré só e está no meio de 2 vogais, ele é, ó, fraco, ó. Olha para aqui. Fraco. Enxergaram aí? Viram de pertinho aí, ó? Fraco. Por quê? Porque tá no meio de 2 vogais, tá certo? Pode tremer sua língua. Agora, quando é que nós dizemos que o rei, ele é intrometido, ousado? Ele entrou no meio sem ser chamado para mudar o som da palavra. Por exemplo, aqui, ó, bruxa. Antes era bucha, mas agora colocando, ele entrou no meio aqui, ó, do bu, ficou aqui no meio do bu e ficou, ó, bru. Vocês lembram que vocês estudaram isso na leitura da bruxa? Ah, agora todo mundo lembra, né? Ó, bruxa. O ré aqui é intrometido porque, ó, ele está aqui no meio, ó, no meio, intrometeu no meio da sílaba bu e ficou, ó, bru. Aqui eu tenho braço, ele entrou no meio da sílaba ba e ficou bra. Eu tenho aqui agora cravo, ele entrou no meio, ó, da sílaba ca e ficou, ó, cra. Cravo. Eu tenho aqui agora dragão. Eu tinha aqui a sílaba da, ele intrometeu no meio da sílaba da e ficou dra. Então, dragão. Eu tenho agora aqui a sílaba fá. Ele é todo intrometido, entrou no meio e ficou, ó, fraco. Eu tenho agora aqui grade, ó. Tinha o gá. Quando ele entrou no meio, ficou grade. Eu tenho agora aqui prato. Se eu tirar o ré, vai ficar pato. Mas o nome não é pato, não é prato. Então, ele teve que se intrometer aqui no meio da sílaba pá para formar pra. Eu tenho aqui agora, ó, trator, né? Então, o tá, entrou o R, entrou no meio da sílaba tá para formar tra. Palavra, ó. Se eu não colocasse o rei aqui, ficaria palavra. E o nome é palavra? Então, ele entrou no meio da sílaba vá, ó, para formar vrá. Então, ficou palavra. Então, quando eu falo braço, né, bruxa, ele tem um som fraco, porque ele também treme, ó, braço. A gente quase não escuta, ó, braço, praça, bruxa, né? Vem bem leve e bem suave o som, entendeu? Agora aqui. E aqui, tia Norma, ó, a, é, i, ó, u. Então, veja bem aqui, ó. Eu digo aqui barco, ó. Barco. Tem lugar, vai depender. Ele pode ser forte e ele pode ser fraco. Vai depender do lugar do país, do Brasil em que você esteja. Por exemplo, tem lugares que tem gente que fala barco, barco. Tem gente que já fala aqui na Bahia, nós falamos barco, né? Tem lugares que tem gente que fala forte, ele é forte. Aqui na Bahia a gente fala forte, normal. Tem gente que já fala, ó, porta, fecha a porta, menino, fecha a porta, né? Porta, um ré fraco, né? Mas ele também pode se tornar um ré forte.
porta, né? Mas aqui na Bahia a gente fala porta, a gente quase não ouve o som do R, tá vendo? Por isso que ele é fraco, ó, porta. Por isso que tem criança que quando vai escrever porta faz assim, ó, porta. Porque ele tem que pronunciar com mais força para ele escutar, porque ele é fraco, ó, porta, entendeu? Por isso que tem gente que quando fala borboleta escreve, ó, borboleta. Em vez de falar borboleta, ele fala borboleta. Por quê? Ele tem que escutar, ó, É porque ele é fraco, ó, borboleta. Então, palavras como barco, e ele tá sempre aqui, ó, no final da sílaba. Aqui nós temos a sílaba bar e ele veio no final, ó, porta, ó. Aqui tá a sílaba e ele tá no final da sílaba. Borboleta, vou escrever correto aqui, ó. Borboleta, ó. Então, o que que acontece, ó? Ele está no final da sílaba, não é final da palavra. Mas vai ter palavras como aqui, ó. Vamos ler aqui. Tem gente que fala barco e tem pessoas que no sul do país, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, fala assim, barco, né? Forte, curva, porta, certo, falar, né? Puxa assim bem a língua. Ver, cantar, ler. As duas formas estão corretas. Porém, você tem que lembrar que quando você fala falar, você tem que aprender a pronunciar correto. Falar, ler, ver, cantar, sorrir, pular, assobiar, né? Dormir, deitar, né? Levantar. Então você tem que aprender a pronunciar as palavras corretas. Porque se aqui na Bahia nós estamos acostumados a falar porta, por que eu vou falar fecha a porta? Né? Isso é mais gíria de pessoas, né? De cada região do país, né? Maneira de falar. Então, esse R aqui intrometido, ele é fraco. O R no meio das vogais, de duas vogais, ele também é fraco, né? E é um Rê só. E ele, quando está, ó, no final, igual aqui, ó, a primeira sílaba é barco. Primeira sílaba, deixa eu separar aqui, ó. Aqui ele vem no final da sílaba. Aqui, ó, cantar. Final da sílaba, ler, ele tá no final da sílaba. Falar, ele tá no final da sílaba. Aqui agora, ó, curva, ele tá no final da primeira sílaba da palavra curva. A primeira sílaba não é cur, então ele tá no finalzinho aqui, ó. Aqui, ó, forte, ó, forte. Ele tá no final da primeira sílaba, que é for. Certo, ó, certo. O Rê está aqui, ó, no final da primeira sílaba da palavra certo. Porta, ó. O Rê está também aqui no final da primeira sílaba, que é por. Barco, ó, no finalzinho da primeira sílaba da palavra barco. Então, aqui, ó, olha mais uma vez aqui. Esse Rê aqui é só um, mas ele é forte, porque ele tá no meio de uma consoante e uma vogal. Aqui ele é um Rê sozinho, mas ele é fraco, porque ele está no meio de uma vogal e de outra vogal. Aí, toda vez que estiver no meio de duas vogais, ele vai ser fraco. Então, vocês assistam o vídeo, pausem o vídeo, assistam de novo o vídeo, assistam várias vezes para vocês aprenderem todos os sons do Rê, tá? Todos os sons. E caprichem aí, porque vocês hoje vão estudar, né, essa leitura. Ontem vocês estudaram, aquele dia vocês, ou seja, ontem eu pedi para vocês estudarem da arara, não foi? Hoje eu vou querer que vocês estudem dos dois R, ó. Bezerro, tá vendo? Bezerrinho da vaca aqui. Olha como é que ficou bonitinho, tia Norma? A vaca e o bezerro.
E ó, não é bezerro. Tem gente que fala bi, mas aqui não é i, é bé. B. Aqui ele tem um som do E, ó. Bezerro. Tá vendo? Bezerro. E aqui vocês vão encontrar várias palavras com 2 R's para estudar. E as frases também. Estudem bastante, tá? Porque o rei aqui é forte, tá? Rei forte. Então, estudem bastante, viu? Que agora, a próxima aula, eu vou fazer um ditado de palavras que tem R, tá? Lembra, se tremer a língua, é um R. Se não tremer a língua e estiver no meio da palavra, 2 R. Se tiver uma consoante e uma vogal, um R. No início da palavra, não se pode começar com 2 R, tá? Até daqui a pouco. Pega logo o caderno, cabeçalho, pra gente poder fazer o ditado, tá certo? Beijo!